Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos nessa manhã estudando a lição 8 da nossa revista Nossa Fé, Assuntos Urgentes. O tema é Evolução Aleatória ou Design Inteligente? E o subtema é A Resposta Inteira está na Escritura. Então a gente vai nessa manhã estudar sobre o conceito de evolução aleatória, design inteligente, e comparar isso com a palavra de Deus e ver o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse momento é a gente orar, colocando a Deus no nosso dia. Então, feche os teus olhos e que a gente possa estar sendo direcionado pelo Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que nós temos de estar, Senhor, junto com os nossos irmãos para aprender mais sobre a Tua palavra e estar, Senhor, entendendo tudo aquilo que nos rodeia, todos esses assuntos, Senhor, que é interessante que nós, como cristãos, saibamos, Senhor, e possamos, Senhor, comparar aquilo que a Tua palavra diz. Nos dê, Senhor, a Tua orientação, nos dê, Senhor, a Tua direção para esse dia. E que cada um possa, Senhor, estar com o coração voltado para esse momento e aprender da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós temos como o texto base Salmo 19, do versículo 1 ao verso 6, e Hebreus 11, verso 1 a 3. Eu gostaria que os irmãos já abrissem em Hebreus, capítulo 11, verso 1 ao 3. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu gostaria que os irmãos olhassem essas imagens que eu vou projetar agora. Aí, já viram as imagens? Então, para a gente iniciar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma pergunta e gostaria que você aí na sua casa respondesse. Como surgiram todas as coisas? Você olhou todas essas imagens que eu mostrei imagem de tempestade, mostrei imagem de floresta, desertos, planetas. Você e eu mostrei uma imagem do ser humano. E uma pergunta para nós nessa manhã. Como surgiram todas as coisas? Eu gostaria que você respondesse. Como nós estamos numa classe de EBD, acredito que a resposta que você tenha dado é: quem criou todas as coisas foi Deus. Mas, queridos, essa resposta ela varia dependendo do ambiente em que a pergunta é feita. Se a gente for analisar os nossos filhos, netos, sobrinhos, ou quem sabe você que está me ouvindo, que está numa faculdade, ou que está no ensino médio, ensino fundamental, talvez se você fizer essa pergunta para os seus colegas, até mesmo você que está me ouvindo, que escutou essa pergunta, talvez a resposta não fosse essa. Talvez você respondesse outras coisas diversas que não seja essa resposta que nós cristãos damos. Todas as coisas foram criadas pelo nosso Deus, Criador de todas as coisas. Hoje nós vamos ver a resposta que pensadores cristãos e não cristãos, comprometidos com a análise imparcial dos fatos que os fatos dão a essa pergunta. Então nós vamos olhar num prisma. Primeiro nós vamos olhar o que os pensadores cristãos e não cristãos dizem sobre essa pergunta. Como surgiram todas as coisas. Então na primeira pergunta, a primeira resposta que a gente vai ter são os pensadores que respondem sobre a evolução. O título da nossa lição fala evolução aleatória. Então eu gostaria que você agora assistisse a um pequeno vídeo de 3 minutos mais ou menos, explicando o que é evolução. Eu procurei algum vídeo que fosse
que mostrasse a evolução de uma maneira simples. O que Charles Darwin disse e postulou na ideia sobre a evolução, sobre a origem das espécies. Então assista esse vídeo, já já a gente volta para a gente fazer umas ponderações. – 1835 – Ilhas Galápagos. O jovem naturalista inglês Charles Darwin recolhe amostras de todo tipo de animais e plantas para seus estudos. Suas observações nestas ilhas serão fundamentais para formular suas teorias que, após muitos anos, publicará na sua grande obra, A Origem das Espécies. Um livro revolucionário que mudou a forma de entender a biologia e que deu origem a novas teorias científicas. Neste livro, Darwin estabeleceu o princípio científico de que cada espécie nem sempre foi como a conhecemos atualmente, mas que se transformou e modificou ao longo do tempo. 3 conceitos são importantes para conhecer as teorias de Charles Darwin: seleção natural, evolução e origem das espécies. Nos animais e nas plantas podem aparecer de forma casual mutações ou modificações das suas características, como por exemplo a traça que nasce com uma variação de cor com referência aos pais. Suponhamos que esta mutação ou nova característica melhore a capacidade de sobrevivência de um animal no seu ambiente. Os animais com essa característica favorável, que se adapta melhor ao lugar onde vive, têm mais possibilidades de se alimentar e ter mais filhos que os outros de sua mesma espécie que não possuem essa característica. Como os filhos herdam os traços dos pais, os filhos de pais com traços favoráveis terão normalmente esses mesmos traços. Assim, geração pós geração, um traço que no começo tem pouquíssimos indivíduos vai ficando cada vez mais frequente até chegar a ser normal dentro da espécie. Este processo conhecemos como seleção natural. Com o passar do tempo, vão se acumulando as mutações favoráveis e as espécies vão mudando, adaptando-se continuamente no ambiente que não para de mudar. É assim que se produz a evolução das espécies. 2 grupos de animais de uma mesma espécie, se evoluírem em lugares diferentes, com ambientes diversos, podem chegar a constituir espécies diferentes. Desta forma, um processo tão simples como a seleção natural nos ajuda a entender a origem das espécies. Charles Darwin foi um dos homens mais importantes do seu tempo e é considerado por muitos como um dos cientistas mais influentes da história. Suas teorias sobre a origem e a evolução das espécies foram grandes novidades na sua época e ainda hoje são estudadas e discutidas. Darwin morreu em 1882. Seu legado mudou o pensamento de uma época e abriu as portas para uma nova forma de entender a ciência, o mundo e o papel que desempenha o homem no nosso planeta. E aí, você já assistiu o vídeo? Um vídeo rapidinho, é até interessante. É bom que você entenda o que ele quis dizer. Ele falou sobre seleção natural, sobre a evolução, sobre a origem das espécies. Não é o meu intuito aqui falar sobre, entrar a fundo sobre essa teoria de Charles Darwin. Mas, no geral, a gente pode entender que ele dizia, ou a teoria da evolução aleatória, ele diz que os seres vivos se desenvolveram a partir de uma única forma de vida. Você viu, se você prestou atenção, tinha um cavalinho pequenininho, depois, passado alguns anos, tinha um cavalo maior. Então, ele postulava que os seres vivos se desenvolveram a partir de uma forma, de uma única forma de vida. Então, a partir dessa, através da seleção natural, através da evolução das espécies, que foram surgindo as espécies, tá? A origem das espécies. Então, ele pressupõe, tá? A teoria da evolução, ela pressupõe que não existe um criador. Ela diz que são acontecimentos que ocorreram ao acaso.
Então a gente vai ver, gerando a questão da evolução, foi o acaso. A figura do Criador, ela ficou deslocada dessa teoria. Aí vem a questão do outro ponto que nós vamos alcançar hoje na nossa lição, que é a questão do design inteligente. O design inteligente, ele não trata do surgimento de todas as coisas, mas em lugar de um desenvolvimento aleatório, que foi falado na teoria da evolução, ela propõe, e eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa frase que eu vou falar agora. O que propõe o design inteligente? Ele propõe que há uma inteligência e propósito por trás do mundo, das pessoas, dos animais e das formas vivas. Eu vou repetir e mais à frente eu vou repetir essa frase de novo. Então, é o design inteligente, ele propõe que há uma inteligência e propósito por trás do mundo, pessoas, animais e formas vivas. Queridos, muitos cientistas, cristãos e não cristãos, olham para o universo e veem nele um projeto inteligente e concluem que não pode ser originado ao acaso. Então, pela complexidade, se você olhar a complexidade, quando eu estava estudando e conversando com a Patrícia, que vai dar aula para uma das classes nesse domingo, está dando aula nesse domingo, a gente estava conversando quando você olha para uma flor. E se você olhar para uma flor, e se olhar com cuidado, pegar uma flor e ver os detalhes que tem nas pétalas dessa flor e comparar com um detalhe com uma outra flor, você vai ver que o nosso Deus, sendo um Deus que criou todas as coisas e de uma maneira inteligente, de uma forma que ele pudesse criar as coisas de uma forma que são diferentes uma das outras. Já a teoria da evolução diz que uma espécie foi evoluindo, foi tendo modificações e de acordo com o ambiente ela criou espécies diferentes. Mas nós podemos ver o detalhe de um projeto inteligente em toda a natureza, em toda a vida que existe criada pelo nosso Senhor. Então, os cientistas observam a complexidade e entendem que aquela complexidade não foi gerada ao acaso, mas que existe alguém, algo inteligente por trás dessa criação. Nós, cristãos, direcionamos essa inteligência para o nosso Criador. E os não cristãos, cientistas que defendem o design inteligente, mas que não são cristãos, eles vão buscar resposta na natureza, outras respostas que não é o Criador. Mas eu gostaria de trazer também uma diferença entre, e deixar claro que o design inteligente não é um ramo da evolução aleatória. E também fazer uma diferença entre design inteligente e evolução teísta. O que é isso, evolução teísta? A evolução teísta, ele procura encaixar Deus, ele entende que foi um Deus que criou todas as coisas, mas que só foi a criação. A partir daí, toda a evolução foi dado como aconteceu lá no evolucionismo, como lá na evolução aleatória, ao acaso. É engraçado quando o autor da nossa revista, ele procura, os evolucionistas teístas, eles procuram trazer Deus como parte, ou até direcionador do processo evolucionista. Eles creem que existe um Deus, mas que ele direcionou, não foi criado todas as coisas conforme nós vemos hoje. Foi criado e foi sofrendo a evolução. Existem 3 pontos que a evolução teísta destaca. E depois eu vou ler alguns textos bíblicos que combatem que
essa questão da evolução teísta. A primeira que ele diz: Deus apenas criou inicialmente, mas o método de desenvolvimento que utilizou foi da evolução. Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou falar o que eles dizem e o que a palavra de Deus diz. Então, se a gente for ver, lá em Gênesis 1, de 20 a 25, e sempre Deus colocando, Deus criou os animais segundo a sua espécie. Deus criou todas as espécies. Não houve a questão, ele criou uma e a partir dali foram originando outras espécies. Mas Deus criou segundo os animais, segundo a sua espécie. Outro que ele diz que a pessoa de Adão, a evolução teísta, ele diz que a pessoa de Adão não é um personagem real. Adão era uma referência simbólica, preste atenção, Adão era uma referência simbólica à raça humana, era um simbolismo. Quando o homem superou em inteligência os animais. Então, no momento que ele era irracional como os animais, não existiu Adão. Mas no momento que ele, através da evolução, já que eles aceitam isso, esse homem passou a ser racional, aí sim apareceu Adão. Então ele une que era uma espécie menor, que depois evoluiu e que surgiu Adão. Mas eu gostaria de colocar para você o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Adão era um personagem real. Tanto era um personagem real, se você for lá em Lucas 3:38, você vai ver que na genealogia que Lucas relata, Adão faz parte dessa genealogia. Então, ele era sim um personagem real. E Paulo também, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22 e 45, eu vou até ler esse texto. Olha o que Paulo diz aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 22. Ele diz o seguinte: a palavra de Deus diz: pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Olha Adão aqui. Pois assim como em Adão todos morreram. Você volta a gente voltar lá ao assunto da escola dominical, onde a gente viu que lá em Gênesis o pecado entra através da queda do homem e o tornamos o que? Pecadores. Mas em Cristo nós somos, todos serão vivificados. E depois no verso 45 diz assim: assim também está escrito, Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, e o último Adão, espírito que dá vida. Então a gente vê que Jesus a questão de Adão é um tipo de Jesus. Então o que eles estão querendo fazer aqui? Eles estão querendo tirar, quando você nega o personagem ser real, Adão ser um personagem real, o que eles estão querendo como consequência é negar o próprio Cristo. Então a gente vê com respaldo bíblico que Adão era sim um personagem real. E os evolucionistas teístas, eles dizem que os relatos bíblicos, preste atenção, da criação não são história, mas apenas um poema místico. Portanto, não podiam ser fonte de informação real do que ocorreu, possuindo apenas valor devocional. Queridos, a palavra de Deus, ela relata, a gente vai ver vários momentos da palavra de Deus relatando a história da criação como algo real. A própria palavra de Deus, em vários outros textos, dizendo sobre a criação. E a gente vai ver uma da criação em Gênesis 1, 26 a 31, que o homem e a mulher são criados de uma maneira diferente,
e especial. Então, feito essas considerações do que é evolução, design inteligente e evolução teísta, a gente parou para pensar quando nós estávamos estudando aqui em casa, e eu gostaria de ler 2 textos para a gente passar para uma outra fase da nossa lição. A gente estava pensando como a gente iria aplicar essa lição para o nosso povo, os nossos alunos da classe Crescendo em Cristo. E a gente viu que na nossa lição, lá no finalzinho, o que podemos fazer? Lá no finalzinho, no ponto 3 da nossa lição, no que podemos fazer, tem alguns pontos que devem ser pensados, nós devemos pensar, porque hoje em dia, toda essa contexto de ensino, tanto no ensino médio, no ensino fundamental, nós temos, e no universitário, temos todas essas cargas, essa carga de informação. E a gente precisa estar firme naquilo que nós cremos. Mas a gente precisa primeiro entender a questão de o que fazer. A primeira coisa, como eu gostaria de ler em Hebreus 11, do verso 1 ao verso 3. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, eu até te pedi que você estivesse com a tua Bíblia aberta, em Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 3. Assim diz a palavra do Senhor: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Eu vou repetir esse texto, esse versículo. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. E quando falamos de criação, nós temos que entender que é pela fé que nós entendemos. E nós começamos a pensar de que forma aplicaria. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E nós começamos a pensar como eu posso estar mais firme em relação à criação, estudando a criação. Então, a partir desse momento, a gente vai estudar sobre a criação. Eu gostaria que você que, como eu, tem vários anos de cristão, mas que a gente, nesse momento, colocasse a nossa fé em prática. Nós acreditamos, sim, que foi o nosso Senhor que criou todas as coisas. Mas que você também, que está chegando pela primeira vez, que talvez não tenha oportunidade de ouvir sobre a criação, você vai ouvir sobre a criação, e que você creia que existe um Deus, que existe o Deus que criou todas as coisas e que formou todas as coisas. Eu gostaria, irmãos, que a gente voltasse no conceito de design inteligente. Lembra que eu falei que eu ia voltar nesse conceito? Que ele fala que o design inteligente propõe uma inteligência, ele propõe que há uma inteligência e propósito por trás do mundo, pessoas, animais e formas vivas. Então, nada mais do que a gente estudar sobre a criação. A criação, nós entendemos que essa inteligência, ela veio de um Deus criador. Eu gostaria de primeiro a gente abrir lá em Salmo, de número 90, Salmo de Moisés, verso 2. Salmo 90, verso 2, que diz: Antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então a gente vê nesse texto aqui, o Deus da criação se revela um Deus infinito, eterno, autoexistente,
e o Deus que é a causa primária de tudo que existe. Eu vou até ler o texto de novo, fala que antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Queridos, Deus é anterior a toda a criação. Em outras palavras, Deus existe eterna e infinitamente antes de criar o universo finito. Então, Deus se revela como um Deus infinito, eterno, autoexistente. Então, o Deus da criação é um Deus que se revela também como um Deus pessoal. Lá em Gênesis 1, 27, a palavra de Deus diz: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele cria Adão e Eva. Por ser um Deus pessoal, o homem e a mulher podiam se comunicar com ele, ter comunhão com ele de modo amoroso e pessoal. Deus criou para ter esse relacionamento. Deus criou o homem para ter esse relacionamento com ele. Mas também é um Deus que se revela um Deus moral. E a gente vê no Deus moral um Deus que criou tudo bom, portanto, sem pecado. A gente vê em Gênesis 1:31, e Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã do sexto dia. Então, um Deus que criou, um Deus que se revela um Deus infinito, eterno, autoexistente, um Deus pessoal, que criou Adão e Eva para se relacionar, um Deus moral, que criou o homem e a mulher sem pecado e viu que tudo era bom. E a partir de agora nós vamos ver a atividade da criação. Eu gostaria de a gente voltar a pensar que Deus criou todas as coisas. Em Isaías 42, verso 5, a palavra de Deus diz que assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou e estendeu a terra, e o que dela brota, que dá fôlego ao povo que nela habita e vida aos que andam por ela. Então, o nosso Deus, a gente sabe quem é aquela inteligência que o design inteligente diz que está por trás de todas as coisas. O nosso Deus criou todas as coisas. E eu procurando um estudo na minha Bíblia de estudo, e eu vi um comentário sobre a palavra criar, do hebraico bara, e essa palavra é usada exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. No momento específico, Deus criou a matéria e a substância que antes nunca existia. Aí a gente pode voltar um pouquinho lá em Hebreus. Hebreus 11, verso 3, no finalzinho fala assim: de modo que o visível não foi feito do que se vê. Deus formou tudo daquilo que não existia. Ele chamou a existência algo que não existia. Deus formou todas as coisas. Vamos deixar a nossa Bíblia aberta lá em Gênesis 1. Pega a sua Bíblia aí, ou acesse a sua Bíblia no aplicativo e deixa aberta lá em Gênesis 1. Eu vou ler para mostrar que Deus chamou a existência algo que não existia. Eu vou ler do verso 1 ao verso 3. Olha só. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus, você viu anteriormente, que não existia luz e nem só existia treva. Se você olhar os versículos anteriores,
E Deus cria a luz de algo que não existia. A gente vê aqui nesses versículos que eu li que a terra era informe, vazia, coberta de trevas. O universo não tinha forma ordenada. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente, destituído de nenhum vestígio de luz. Aí começa Deus a fazer, a criar, somente Ele poderia fazer, criar algo de uma matéria que não existisse e fazer existir. Então a gente vai ver, se você depois puder estar lendo, e vai ver do versículo Gênesis 1, do versículo 3 ao versículo 5, Deus criou a luz. Do versículo 6 ao versículo 13, Deus forma o universo. Do versículo 20 ao versículo 28, Deus encheu de seres viventes. Deus criando todas as coisas. E queridos, e de que forma Deus criou isso? Aposto que você já acertou essa resposta. E você tem essa resposta. Você sabe essa resposta. Qual foi o método que Deus usou? Eu vou ler um texto do Salmo 33, dois versos, o verso 6 e o verso 9. O verso 3 diz o seguinte: os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército dele pelo sopro da sua boca. O verso 9, pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. Então, queridos, a gente vê aqui o método que Deus usou, foi a palavra. E nós vemos a ação da Trindade na criação. O Espírito de Deus pairava. Quando faz o homem, o próprio versículo fala, façamos o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então a gente vê os textos bíblicos mostrando a questão da Trindade participativa na criação do homem. No conceito de design inteligente, ele fala que existe algo inteligente e que há um propósito em toda a criação. Qual foi o propósito que Deus teve de criar você e eu? Qual foi o propósito que Deus teve de criar o planeta Terra? Qual foi o propósito de criar o universo? Qual foi o propósito de Deus criar aves, plantas, animais rastejantes? Qual foi o propósito? Queridos, eu gostaria que a gente lesse agora lá no Salmo, Salmo 19, Salmo 19, o verso 1 em diante. Salmo 19, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. O verso 2, um dia declara isto ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento e como um herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. Eu vou voltar ao verso 1. O propósito: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a gente vê aqui o verso no Salmo, Salmo de número 8, volta um pouquinho a palavra, pouquinhas páginas. O Salmo de número 8, o verso 1 fala: ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus. Então, qual foi o propósito do Senhor, propósito da criação? A manifestação da sua glória
majestade e poder. Então a gente vê os céus proclamam a glória do Senhor. Então a gente vê o Senhor, no verso 1, no Salmo 8, no verso 1, fala: porque tu puseste tua glória nos céus. Então, o propósito é a manifestação da glória dele, da majestade dele e do poder dele. Os céus, Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas. Eu gostaria de ler daquele grupo dos salmos, dos 5 últimos salmos, o Salmo 148. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 148, do verso 1 ao verso 10. E a gente vai ver Deus criando os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas. Vamos ler. Aleluia! Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todo o seu exército celestial. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas reluzentes. Louvai-o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Ele também estabeleceu para todo sempre. E lhes fixou um limite que nenhum deles ultrapassará. Louvai o Senhor, vós que estáis na terra, monstros marinhos e todos os abismos, o fogo e o granizo, a neve e o nevoeiro, o vento tempestuoso que escuta a sua palavra, os montes e todas as colinas, as árvores frutíferas e todos os cedros, os animais selvagens e todo o gado, os animais que rastejam e as aves. A criação, Deus criou o céu e a terra para receber glória, honra que lhes são devidas. Deus deseja receber glória, querido, e louvor também dos seres humanos, de nós. E o Senhor Deus criou Adão e Eva, a sua própria imagem, para ter comunhão com Ele, para adorá-lo e servi-lo. Mas, querido, veio a queda. E com a queda veio a separação. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, logo em Gênesis 3:15, Deus promete que enviaria um Salvador para redimir a humanidade das consequências do pecado. O que demonstra aqui o amor do Senhor pela criação dele. Demonstra aqui que Deus, quando manda o seu Filho unigênito para morrer por você e por mim, para nos redimir dos pecados, o que o Senhor quer é que Deus, dessa forma, teria um povo para a sua própria possessão, cujo prazer do Senhor, cujo prazer desse homem estaria no Senhor, estaria nele, em Deus, que o glorificaria e que viveria em retidão e santidade diante dele. Nessa semana a gente estudou sobre santidade e o Senhor tem buscado um povo, como diz 1 de Pedro 2:9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo que pertence ao Senhor, para que anuncieis as grandezas dele, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz, para que possamos ser um povo que glorifique o seu nome, que vive em santidade, em retidão diante do Pai. Eu gostaria que você pensasse nisso tudo que nós estudamos nessa manhã. Estudamos
sobre a teoria da evolução, do evolução teísta, sobre design inteligente. E nós acreditamos, queridos, que existe sim um Criador que criou todas as coisas. Isso porque a palavra de Deus é a verdade. E nós cremos pela fé que foi o Senhor que chamou à existência aquilo que não existia. Eu gostaria de terminar a nossa lição lendo a conclusão da revista, que ela realmente resume tudo aquilo que nós estudamos nessa manhã. Eu gostaria que você, se você tem a revista, acompanhe junto comigo. Se não tem, acompanhe a leitura. A conclusão da nossa revista diz: nem sempre os defensores do design inteligente acreditam em Deus. Muitos deles, após constatarem evidências de inteligência no universo e nos seres vivos, buscam ainda explicação naturalista, ou simplesmente registram a ausência de resposta ao como e ao porquê. Tal situação está em perfeita harmonia com o que nos ensina a palavra de Deus. A crença no Criador e na criação é uma questão de fé. Nós já falamos isso durante todo esse estudo. Pela fé, Hebreus 11:3 mais uma vez, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. A criação foi operada pelo poder soberano de Deus, do nada. O homem natural não entende as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Ainda que tropece nas evidências de céus que proclamem a glória e que anunciem as obras de suas mãos. Salmo 19, verso 1. Durante anos, a teoria da evolução apresentou a similaridade estrutural de vários seres vivos com a evidência de um descendente comum. Acontece que essa não é a única resposta, e nem tal similaridade poderia substanciar essa conclusão, especialmente mediante a ausência gritante de formas intermediárias de vida entre uma espécie e outra. Eu gostaria de fazer aqui abrir um parênteses. Essa era o meu grande questionamento quando eu estudei na faculdade a evolução do homem. Em um certo momento dava-se um salto muito grande de um homo para o outro homo. E a minha pergunta, o meu questionamento era: por que dar esse salto? A resposta da professora de evolução é que existia o elo perdido. Era muito mais fácil acreditar que tinha um elo perdido de acreditar que tinha um Criador por trás de todas as coisas. Então, fechando meu parênteses, nessa minha indagação na época de faculdade. E continuando aqui na nossa conclusão, fala: os cristãos recebem de bom grado as afirmações e descobertas do design inteligente. Sim, nós aceitamos de bom grado porque nós entendemos que por trás de todas essas coisas, de toda a criação, há sim alguém inteligente por trás de tudo. Há alguém que fez um projeto inteligente, um projeto onde inclui as nossas vidas. E continuando aqui, na nossa leitura, que diz: mas dão um passo além, nós damos um passo além, levando em consideração os relatos bíblicos e convictos da realidade e da existência do Deus Criador. Vem nessa similaridade e nas demais descobertas, não um ancestral comum, mas um Criador único e singular, inteligente e sábio, o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Cristo esteve presente na criação como integrante da Trindade. E esse Cristo que se apresenta como única esperança do homem, esse Cristo que se apresenta como única esperança do homem pecador,
e a quem demos glória por termos sido formados de modo admirável e maravilhoso. Salmo 139, 14 e 16. Então eu quero aproveitar e perguntar a você como está a sua vida em relação ao Criador. Se você já reconhece que o Senhor Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, já confessou o Senhor como o Senhor da sua vida. Você, se não fez isso, faça. Procure um de nós, procure um irmão na igreja ou através de telefonema e podemos conversar mais sobre esse Salvador que foi planejado desde a fundação, quando o homem pecou e o Senhor Deus projetando o nosso resgate e o nosso reencontro com o nosso Criador. Eu gostaria de terminar também lendo a aplicação. Repasse a definição da teoria de design inteligente. Passe para os seus amigos, teus netos, filhos. Mostre para ele a questão da criação. Tudo que você estudou nessa manhã, reafirme isso para os seus. Nós temos escolas que não são cristãs, temos livros que não são cristãos, mas nós, como pais e mães, nós devemos ensinar os nossos filhos, mostrar na palavra aquilo que a palavra de Deus diz. É sua obrigação, é minha obrigação de ensinar os nossos filhos dentro dos nossos lares. Reafirme sua aceitação na historicidade de Adão e na existência do Criador. Dedique-se a explorar a ciência para compreender a criação. Glorifique aquele que formou os céus e a terra. Esse é o propósito, que a gente glorifique ao Senhor, Criador de todas as coisas. Então, queridos, esse foi o nosso estudo dessa manhã. Que você possa estar refletindo naquilo que é a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quis te falar nessa manhã. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse período que estivemos juntos para estudar da Tua palavra. Que o Senhor possa estar ministrando a nossa vida, que possamos estar pensando durante esse dia em tudo aquilo que nós aprendemos, que nós devemos te glorificar sobre todas as coisas, te exaltar e te bendizer por aquilo que o Senhor é. O nosso Deus Criador, o nosso Deus que nos formou e que busca em nós um relacionamento íntimo. Que possamos ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, buscar ter comunhão com o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, que a cada dia o Senhor possa estar movendo os corações para entender mais e se revelar. Como a Tua palavra já diz que o Senhor, os céus proclamam a glória, a Tua glória, que possamos olhar para a Tua criação e ver o Teu poder manifestado sobre nós e sobre a criação. Muito obrigado por tudo. Nos dê um domingo na Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima. Um abraço.